Vamos neste exercício representar a sombra projetada de um quadrado pertencente a um plano frontal. Já avancei com o desenho da figura, portanto o quadrado ABCD, da sua projeção frontal, projeção horizontal, e no que diz respeito às sombras, já indiquei a sombra de um dos pontos do quadrado. Neste caso, trata-se da sombra do ponto A, que sendo um ponto do plano horizontal de projeção, fica coincidente com a representação da sua sombra. Como os pontos B, C e D têm cota superior ao afastamento, a sua sombra será projetada no plano frontal e teremos apenas a sombra do ponto A no plano horizontal. Isso significa que em dado momento será necessário representar pontos de quebra, ou seja, pontos que têm a sombra a incidir no eixo X. Conseguiríamos identificar esses pontos representando uma paralela ao eixo do X com a indicação de um valor de cota idêntico ao valor do afastamento deste quadrado. Portanto, no fundo, iríamos encontrar os pontos do quadrado que pertencem ao beta 13, mas na proposta de resolução que vamos apresentar, vamos utilizar a sombra virtual do ponto A para dar conta dessa situação. Muito bem, primeiro passo, vamos identificar então a sombra dos pontos B, C e D. Portanto, por cada um dos pontos, retas com a direção luminosa e vamos encontrar o traço frontal dessas retas e aí será então a sombra real destes pontos. Já encontramos então a sombra real do ponto B, do ponto C e do ponto D e a sombra também do segmento dos segmentos que unem esses pontos. Resta-nos representar a sombra do segmento BA e do segmento DA, de forma a concluir a sombra no plano frontal, a determinar os pontos de quebra e depois avançar para a representação da sombra dos segmentos do quadrado ou dos lados do quadrado no plano horizontal. Assim, vou passar pelo ponto A uma reta com a direção luminosa e vou encontrar o traço frontal dessa reta. Passamos por A, portanto, um ponto do plano horizontal, uma reta com a direção luminosa e o traço frontal dessa reta, notar que esse traço surge abaixo do eixo do X, portanto tem cota negativa, será a sombra virtual desse ponto. Como este ponto pertence ao plano frontal, poderemos uni-lo então a BS e a DS. O segmento que une DS a AV corresponde à sombra do segmento DA. Uma parte desse segmento é a sombra real, o restante, portanto, abaixo, neste caso abaixo do eixo do X, é a parte virtual. E algo de idêntico acontece aqui com o segmento AVBS, que corresponde à sombra do segmento BA do quadrado. A parte real já destaquei, uma vez que irá corresponder ao contorno da sombra projetada. É no plano horizontal que vamos encontrar a restante sombra desses dois segmentos do quadrado e para isso basta unir então aqui os pontos de quebra ao ponto de sombra real do ponto A. E está concluída a representação da sombra projetada deste quadrado. Já destaquei a mancha que corresponde a essa sombra e identifiquei ali a tracejado a parte do contorno da sombra que é invisível.